Eu sou personal trainer e eu resolvi gravar esse vídeo para falar para você se realmente é possível que uma mulher fique com alguma definição, tenha músculos sem tomar o bendito do suco. E eu resolvi trazer esse vídeo porque é uma dúvida que muitas pessoas têm, muitas mulheres têm. E é uma dúvida que, com certeza, se eu não fosse personal trainer, eu também teria. De fato, quando você passa dos 30 anos, o negócio já vai ficando um pouco mais complicado, não tem jeito, porque nós mulheres, a gente já tem a quantidade de testosterona bem baixinha. Então, conforme vai passando os anos, essa testosterona ela vai baixando ainda mais. Então, sim, fica muito mais difícil que a gente produza, que a gente faça músculos conforme a gente vai ficando mais velha. Porém, não é impossível. Eu comecei a treinar, eu tinha 12 anos. Hoje eu tenho 33. Então, se você começou hoje, você tem 30 anos. Se você começou hoje, você ainda consegue. Se você tem 35, 40, você ainda consegue. Mas eu preciso te falar que você não vai fazer um volume enorme de músculo, você não vai fazer um volume enorme de massa magra. Mas, se você ainda tem esperança de você conseguir ter um shape definidinho, ó, você fazer assim, girar o ombro pra cá e você vê a marquinha, vê a definição, eu preciso te falar uma coisa, minha amiga, mulher, a gente consegue. Só que é treta. É treta porque talvez você não saiba treinar como uma mulher que realmente quer ganhar massa. Talvez você não saiba comer como alguém que quer ganhar massa. Porque o que acontece? Eu, por exemplo, gente, eu sou pequena. Eu tenho 1,58 de altura. Então, eu faço massa magra mais fácil do que eu perco gordura. Isso é uma coisa boa. Porque mais difícil do que perder gordura é ganhar massa magra. Pasme você. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? Algumas pessoas pensam, não, é super difícil emagrecer. Gente, emagrecer, déficit calórico. Comeu menos, gastou mais, você tem um metabolismo basal aí de 1.400 calorias. Se você fizer uma dieta de 1.300 calorias, deu bom, acabou. Leva um tempo, mas você vai conseguir. Agora, para ganhar massa, vai ser um trampo, minha amiga. Você vai ter que comer. Você vai ter que comer certo. Você vai ter que comer muita proteína. E você vai precisar treinar igual uma cavala. Porque se você não treinar igual uma cavala, não vai rolar. Você tem que puxar ferro. Você tem que fazer força. Você precisa colocar uma barra nas costas e agachar, mas agachar com vontade. Se você quer um glúteo bonito, você precisa agachar até lá embaixo. Fazer elevação pélvica, fazer terra, fazer sumô, fazer búlgaro e com carga alta. Não adianta você pensar que você vai conseguir conquistar um corpo natural e definido, bonitinho, com algum volume, um corpo esteticamente bonito, né? Falando, visualmente falando. Não é possível se você não comer direito e se você não treinar muito pesado. Por quê? O princípio da hipertrofia nos garante que, para hipertrofiar, nós precisaremos de uma sobrecarga. Então, se de fato você começar a fazer um exercício e aquela carga estiver muito acima daquilo que você aguenta, para você dar conta aí de fazer pelo menos, sei lá, 6, 7 repetições, essa carga tá boa. Esse estilo tá bom, porque você entrou no princípio da hipertrofia, que é a sobrecarga. Agora, se de repente você vai fazer um treino leve, com uma carga que você começou a treinar há 2 anos atrás, fazendo, sei lá, elevação lateral aqui com 3 quilos, aí você continua fazendo com esses 3 quilos durante anos. Cara, não vai rolar. Não vai rolar, principalmente se você quer ter um ombro cebola, um bendito do ombro cebola, como falam. Eu tô nesse shape agora que vocês estão vendo, porque final de ano foi uma loucura. E eu tirei pra mim. Eu falei, eu vou comer, eu vou ser feliz e depois eu volto e vejo no que dá. Então, nesse final de ano, onde eu comi e fui ser feliz, eu ganhei gordura, mas eu consegui ganhar bastante massa magra. Então, assim, você não vê muita definição, você não vê muitos cortes, mas você vê um volume legal. Um volume legal, peitoral legal, sabe? Principalmente com a luz certa, tá? Com a luz certa, eu sempre falo, você não é flango, você só tá na luz errada. Então, com a luz certa, com a posição certa, você consegue alcançar uma definição, um volume bonito, assim, esteticamente falando. Mas eu ganhei muita gordura. Então,
tô num processo pra secar, porque daqui 10 dias é meu aniversário. E eu gostaria de estar melhor. Então, eu comecei num processo louco. Dia 1º de janeiro, eu falei, bora, 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 bora. E já comecei. E eu tô no processo pra secar. Durante o processo, eu como menos, eu faço um déficit calórico, apesar que eu comi bastante. Então, eu mantenho, consigo manter massa magra. Durante esse déficit calórico, eu como proteína pra caramba. Eu faço pelo menos 5, 6 refeições de proteína, né? A maioria delas de comida, mas existe um whey aí que eu gosto de colocar no meio. Eu gosto de fazer receitinha de whey, principalmente de chocolate branco, pra mim é o melhor. Então é bom pra mim, eu gosto de comer essas coisas. E tô em déficit calórico e dale musculação. Dale hit, eu adoro, eu amo fazer um hit na esteira. Se você quiser acompanhar, me segue lá no meu Instagram, @brunapalmieri, com 2 is. Eu amo fazer hit, porque eu tenho certeza da potência deste negócio. E não só comigo. Quando eu comecei a aplicar o hit anos atrás, eu trabalhava numa academia de ponta, dessas maiores daqui do Brasil. E eu fiz esses cursos, fiz vários cursos de hit com fisiologistas importantes daqui do Brasil. E aí, esses fisiologistas trouxeram a quantidade de calorias que um HIIT perde, não só durante o exercício, como depois. Então, é como se você alcançasse altas frequências cardíacas, você dá aqueles tiros gigantescos, o seu corpo, ele quebra tanto a homeostase que você fica queimando gordura por um tempão, porque o seu metabolismo acelera, assim como a musculação. Então, durante esse meu período de déficit calórico, ainda assim eu tento manter as minhas cargas. Às vezes eu faço uma repetição menos, às vezes percebo que eu tô cansada, eu presto mais atenção só pra eu não me machucar, porque não pode se machucar, tá? No treino. E aí eu presto bastante atenção, mas eu tento manter as minhas cargas, porque eu sei que quando eu tô comendo muito, vamos supor que eu agacho com 30 quilos de cada lado, então se eu tô em déficit, eu preciso continuar agachando com os 30 quilos de cada lado. Pra quê? Pra que eu mesmo em déficit calórico consiga elevar a minha taxa metabólica ou fazendo ali os exercícios que deixem o meu metabolismo acelerado, para eu continuar gastando mais energia. Então eu sempre falo para todas as minhas alunas, e aqui vai um serviço de utilidade pública para você, gente, esse vídeo é tão importante. É tão importante para você que quer shapear ainda esse ano de 2026. Eu só faço e eu só passo para os meus alunos, para as minhas alunas, exercícios multiarticulares. De vez em quando, dependendo de quanto essa pessoa treina, eu faço cadeiras, né? Cadeiras abdutoras, cadeiras flexoras, enfim. Mas os meus preferidos são exercícios multiarticulares. Por quê? Primeiro, eu sou uma pessoa que já tem o quadríceps e o bíceps femoral, que é o anterior e o posterior de coxa, eu já tenho bem avantajado. Meu problema, minha amiga, é o glúteo, tá? Esse glúteo é preguiçoso, porque minha coxa é grande, então você bate o olho e fala, cadê o glúteo? Então eu pirei e foquei que eu ia fazer a pelotinha do glúteo sair. E eu tô nessa saga do glúteo já tem 2 anos, um pouquinho mais que 2 anos. E o glúteo até que ele deu uma... Ficou menos tímido, ele deu uma acordada, mas nada assim surreal. Mas ele deu uma acordada depois que eu comecei a pegar firme nele. Então, eu deixei meio que de lado a circunferência da coxa como um todo, pensando em exercícios isolados, tá? Pensando em extensora e flexora. E foquei nos exercícios multiarticulares que trabalham muito o glúteo, como o terra, a elevação pélvica, como o agachamento, que para mim não sai, é algo que é primordial. O bendito do búlgaro, que é maravilhoso, que você vai lá para baixo, mas você tem que ter amplitude, tá bom? Você precisa fazer todos esses exercícios que eu tô te falando com bastante carga, com bastante amplitude, bem concentradinho para você conseguir focar. E aí, dependendo da quantidade de vezes que eu vou treinar na semana, como agora, por exemplo, eu tô indo 7 dias, aí, legal. Aí eu treino 3 vezes na semana, faço esses exercícios que eu tô falando pra você, os multiarticulares, aí eu coloco um coice na polia, aí de repente eu consigo colocar, às vezes, uma abdução na polia, algo que seja mais isolado.
Mas, em todo caso, eu não fico fazendo flexora e extensora. Tá bom? Isso porque pra mim, esse é o foco. Você, se de repente você quiser aumentar a circunferência da sua coxa, pra você é importante, tá bom? Fazer. Você de repente quer deixar sua coxa mais definida, ou se você não tem tanta força ainda para fazer os exercícios multiarticulares, os monoarticulares, como a extensora e a flexora, eles precisam estar porque eles vão ajudar você, tá? A ganhar mais volume de coxa, mais força na sua coxa para você conseguir aguentar os multiarticulares melhor. Então, cada treino, ele é específico para cada pessoa. Cada pessoa treina de um jeito, de acordo com cada corpo. Então, para mim, não fico fazendo esses monoarticulares, quando você mexe só uma articulação, tá? Por isso que é mono. E fico apostando nos multiarticulares, muitas articulações envolvidas ao mesmo tempo. Fora que esses multiarticulares, eles cansam mais. Então você vai perceber que você vai fazer uma extensora, vai cansar de um jeito. Se você for fazer um terra, se você for fazer um agachamento, vai cansar de outro jeito. Então eu gosto de ficar apostando de fato nos multiarticulares por conta disso. Para eu ficar cansada, para eu aumentar o meu metabolismo, deixar minha taxa metabólica mais alta, para eu ter um gasto calórico mais elevado e, no final das contas, ainda mantendo o déficit calórico. Então, para mim, dá super certo. O ano passado, o ano retrasado, do ano de 2024 para 2025, eu sequei. Vou colocar aqui para vocês uma foto. Quando eu fiquei desse jeito, seca assim, todo mundo me perguntou se eu estava tomando o suco. E, gente, não tomei e não precisa. Mas para vocês me verem como eu tava aqui, ó, para vocês me verem desse jeito, você não tá entendendo. O déficit calórico foi enorme. Eu mantive 3 meses de uma dieta tão restrita, sem ficar fazendo lixo, sem ficar fazendo dia do lixo, com o carbo baixo, dieta bem restrita, com os nutrientes, os macronutrientes todos pesados. Eu indico você também, se você quiser shapear, você tem que comprar uma balança de precisão para você conseguir pesar a sua comida. Parece coisa de louco, ai, tô bitolado. Não é coisa de gente bitolada, é coisa de gente que precisa saber o quanto tá comendo. Porque a maioria das mulheres comem menos do que precisa. Às vezes quer fazer o déficit calórico e você acaba comendo menos proteína e você precisa comer proteína. Porque a proteína que você come vai fazer o seu cabelo. Logo menos eu vou trazer um vídeo de cabelo aqui. Tanto que meu cabelo cresceu. Vou trazer as coisas que eu fiz, que eu tô fazendo pro meu cabelo crescer. Cresceu muito, gente. Depois eu vou falar pra vocês. Mas o seu cabelo, a sua unha, essas unhas aqui, elas também são verdadeiras e elas têm uma qualidade quando eu passo a comer melhor. Então, cabelo, pele, tudo na sua vida fica melhor quando você passa a comer melhor, quando você come mais proteína. E o meu prato hoje em dia é muito colorido. Eu vou ao mercado, eu compro abobrinha, eu compro cenoura, sei lá, mandioquinha, muitas coisas, fruta, goiaba, eu amo muitas cores diversificadas para poder comer e a sua alimentação ficar boa, para que você fique bem por inteiro, seu corpo fique bem, sua pele, seu intestino funcione. Você precisa ir ao banheiro, você precisa beber bastante água para você não ficar retida, porque se você tiver com um percentual de gordura alto e se você tiver com muita retenção de líquido, o seu músculo, ele não vai aparecer. Você pode treinar o quanto você quiser, que o seu músculo, ele não vai nem dar as caras. Então, para que você fique definida, para que as pessoas olhem para você e pensem, ela tá tomando suco, só que você não tá. E me perguntam muito agora, principalmente quando eu tô meio que voltando, a galera já começa a me perguntar, Bru, mas e aí? E o suco? E a reposição? Como é que funciona? E, gente, a minha testo, ela é tão baixa. Ela é tão baixa. A última vez que eu fiz exame, ela estava em 12. Em 12 a minha testosterona. Então, a minha testo é baixa. Eu sou uma mulher com a testo baixa. Eu tenho algumas amigas, eu tenho 30, eu vou fazer 33 agora, dia 30. Eu tenho algumas amigas que têm 37 e a testosterona delas é em 30, em 40. Gente, testosterona em 40 com 37 anos, assim, é praticamente uma menina de 20 anos.
Então eu sinto a diferença na minha texto. A minha texto é uma texto baixa, mas mesmo assim eu consigo manter a massa magra com os treinos intensos. Sempre são intensos. Sempre são treinos fortes que eu preciso descansar bastante entre uma série e outra, porque eu realmente fico bem cansada. E a alimentação certa, com bastante proteína. Se de repente você não consegue calcular aí direitinho, procura uma Nutri. Ou se você não tiver condições de pagar uma Nutri, você pode colocar no chat GPT que a sua idade, sua altura, quantos quilos você tá pesando, né? Se você é homem ou mulher, que ele vai calcular pra você mais ou menos a sua taxa metabólica, mais ou menos, tá, gente? Pra você conseguir saber quanto que você precisa comer, quantas calorias você precisa comer por dia. Lembrando que o ChatGPT não substitui um profissional, tá? Como um profissional de nutrição ou um profissional de educação física como eu, para prescrever o treino certo da maneira correta, para ver se você tá agachando certo da maneira ideal. Então, se de repente você quiser ajuda para alguma coisa, Bruna Palmieri lá no Instagram, você me procura, a gente conversa. Eu ajudo você a você conseguir deixar o corpo do jeitinho que você sempre imaginou. Não importa se você é alta, baixa, como é que você é. Você consegue atingir um corpo ideal para você do jeitinho que você se imagina assim, ó. Você consegue com um treino bom e com uma boa dieta. Então, moral da história. Recapitulando tudo para você lembrar, fazer o seu checklist aí de tudo que você tem que pensar todas as vezes que você for pensar em treino, para você conseguir deixar a massa magra melhor, né? Pra você conseguir se olhar no espelho e se sentir mais bonita. Primeiro ponto, comer proteína é extremamente necessário. Segundo ponto, treinar com carga, sobrecarga, muita carga. Terceiro ponto, treinar com amplitude. Não adianta você colocar um monte de carga e não conseguir fazer a execução do movimento perfeitinha, amplitude, descendo e tal. Quarto ponto, você precisa, se você quer se ver definida e você está acima do peso, você precisa fazer déficit calórico. Você vai precisar fazer aeróbio. Se você é magrinha e quer subir de peso, você precisa fazer um superávit calórico. Você vai ter que comer mais, não vai ter jeito. E quinto ponto, beber bastante água. Isso é essencial para você ficar menos inchada e conseguir olhar para o seu corpo e ver o músculo. Se você toma bem água, você consegue ir ao banheiro. Seu cabelo é mais bonito, seu corpo é mais bonito, você fica melhor. Precisa se hidratar. Fechado? Então espero ter te ajudado até aqui. Eu vou trazendo mais vídeos para vocês conforme for passando o tempo. Se vocês estão gostando, esse é o segundo vídeo grande aqui do canal, porque eu ainda tô entendendo o que é que esse canal vai ser, se eu vou falar de beleza, do que é que eu vou falar afinal. Eu gosto muito de falar sobre a minha profissão, sobre ser personal trainer, mas eu também gosto muito de falar sobre cabelo, né, sobre maquiagem. Eu gosto de fazer maquiagem pro festival, enfim. Então eu vou pensar aqui como é que vai ser. E se você tiver sugestão, traz. Se você gostou desse conteúdo, traz. Escreve aqui nos comentários. Se você quer alguma dica de alguma coisa, escreve nos comentários que eu vou adorar ler e pensar qual poderia ser o próximo vídeo. Se eu vou continuar fazendo vídeo pra cá, como é que vai ser. E se inscreve no canal para você não perder. E ativa o sininho das notificações para quando o vídeo sair, o vídeo que você escreveu aí nos seus comentários, qual o vídeo que você quer, a sugestão que você deu, quando esse vídeo sair, você não perder ele. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.